Nação flamenguista, tudo bem? Eu sei que sim. Flamengo esta noite não venceu apenas um adversário muito importante para se manter vivo na Libertadores. Flamengo venceu, sobretudo, alguns paradigmas que ele vinha carregando nas costas há um bom tempo. Um deles, Luiz Araújo, se comprovou a si mesmo e comprovou para a torcida que ele pode ser fundamental e jogar muito bem, não apenas entrando no segundo tempo. Pode entrar como titular, fazer um grande jogo e ainda fazer um gol que coloque o Flamengo como segundo colocado na tabela de classificação do seu grupo na Libertadores. Outro paradigma não menos importante é comprovar que esse Flamengo entra decidido e contundente, pode fazer frente a um time de retranca como foi o jogo de hoje. LDU não veio apenas para, no mínimo, sair com um empate ou, no máximo, sair com uma vitória através de um contra-ataque, como já fez vários jogos, inclusive aqui no Maracanã. O Flamengo sempre teve dificuldade de enfrentar times com essas retrancas. Observe bem, LDU veio com 5 defensores e mais 4 na segunda linha, a 13 ou 15 metros de distância no máximo. Ou seja, essas duas linhas sempre compactas evitavam que o Flamengo pudesse criar jogadas de ataque. Mas o Flamengo quebrou esse paradigma. Ele se movimenta bem na linha de ataque e no meio, gerando jogadas pelas laterais ou de escanteio, como foi o caso de hoje, ele consegue ganhar. Tudo bem que o Michael não estava inspirado e perdeu quase todas as jogadas de ataque. Ele estava muito mal. Mas imaginem se Michael estivesse inspirado ou tivesse entrado o Cebolinha, Wesley tivesse mantido a performance que ele tinha até antes de chegar na seleção, e Ayrton Lucas também tivesse mantido essa performance, primeiro que não teria entrado o Alexandre. Então, nossas deficiências estão sendo nas laterais e no ataque. Por quê? Por que digo no ataque? Porque não só o Michael estava mal, Bruno Henrique também. E o problema do Bruno Henrique não é físico. O problema de Bruno Henrique é mental. E todos sabem por quê. Não vale a pena colocar isso aqui. Então, esse paradigma de poder ganhar, mesmo com jogadores mal, não tendo alta performance, mas podendo quebrar essa linha compacta, essas duas linhas de defesa e de meio, que vinham bem compactadas, foi muito importante. Porém, mais importante do que isso, é o Felipe Luiz ter quebrado o paradigma de poder verificar que suas convicções não sempre estão certas. Porque quando ele veio para o jogo contra a Central Córdoba no Maracanã, ele menosprezou o adversário e se deu mal. Desta vez, ele percebeu por necessidade que tinha que ir com tudo. Mas por que ele não veio assim, com tudo, no primeiro jogo? Então, ele se comprovou a si mesmo que ele pode ter alta performance em todas as competições sem abrir mão de nenhuma delas. Porque tem condições, tem mão de obra, tem recursos humanos para poder manter uma alta performance em todas as competições. Ele não precisa abrir mão de nenhuma delas, porque senão o Flamengo não teria se armado com esse elenco que ele tem. Esse paradigma de deixar algumas competições de lado deixou nossa torcida frustrada, os próprios jogadores frustrados. E com o jogo de hoje, ele motivou mais não só a torcida, que faz parte da motivação dos jogadores, como os próprios jogadores. E esse paradigma foi quebrado hoje. Mas veja bem, não menos importante, foi o paradigma de nós comprovarmos que não somos Arrasca dependentes. Porque veja bem, hoje o Arrascaeta foi nulo. E eu tinha a impressão, como muitos flamenguistas, de que o Flamengo só jogava bem quando o nosso cérebro, quando o nosso gênio, quando o nosso maestro jogava bem. E comprovamos hoje que isso, graças a Deus, não precisa acontecer. Então, para mim, o paradigma de não sermos Arrasca dependentes foi o mais importante e o mais benéfico para o time. Porque muitas vezes nós baseamos nosso jogo em algum craque, em algum jogador. E hoje, veja bem, não somente a Arrascaeta não jogou bem,
Michael era nulo. O Wesley teve muitas deficiências nas jogadas pela lateral. O único que salvou nas laterais foi realmente o Alexandro, que fez a jogada do segundo gol. O time não precisa estar compacto e jogando bem, como jogamos contra o Corinthians, para ganhar. Podemos ter deficiências, podemos ter problemas. E é aí que o Felipe Luiz precisa quebrar aquele outro paradigma que está faltando, contar com a base. Por que não entram os jogadores da base? Por que o Matheus Gonçalves não tem entrado, entrou agora e podia ter rendido mais, inclusive? Por que o Wallace Jan também não tem entrado e entrou agora quase no final do segundo tempo? Por que o Felipe Luiz não conta mais com a base? Por que ele não gera mais recursos e mais possibilidades? Que, aliás, é muito importante analisar os jogos do Palmeiras, que é nosso adversário, que tem o mesmo nível, como o Abel Braga consegue explorar e desenvolver mais habilidades e potencializar mais, apesar de não estar tendo um desempenho extraordinário, mas ele está, com todos os recursos humanos que ele tem, ainda promove a base, mesmo com todos os jogadores de qualidade que estão fazendo parte do time dele. Ou seja, ele está desenvolvendo mais as habilidades, está potencializando mais as habilidades de cada jogador, o que o Felipe Luiz não está conseguindo fazer ainda. Isso é muito importante analisar. Veja bem, Felipe Luiz tem muito que aprender. Se vocês viram o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu falo exatamente isso. Por que Felipe Luiz não poderia ir para a seleção agora? Ele precisa de um trabalho autoral, de um trabalho completo, onde pegue início, meio e fim de um processo completo. Ou seja, o Campeonato Brasileiro é a melhor opção. E dentro dele está não somente a Libertadores, como a Copa do Brasil. E daqui a um mês, menos de um mês, já temos o Mundial. Então, todos esses desafios fazem com que o Felipe Luiz comece a precisar usar melhor seus recursos humanos, coisa que ele não está começando a fazer. E é o momento de fazer agora. Ele não quer perder. E ele tem medo de arriscar. Ele precisa se convencer a si mesmo que ele pode arriscar. E ainda assim, o próprio time, mesmo que algumas peças não funcionem bem, que algumas promessas, alguns jovens não possam jogar bem, o time todo pode auxiliar. O que aconteceu hoje? 3 peças eram praticamente nulas no jogo de hoje. Não, 2,5, digamos. E o time mesmo assim conseguiu vencer. Então, tem momentos que mesmo no decorrer dos torneios ou dos campeonatos, ele pode colocar os meninos para jogar. Se ele não fizer agora, ele vai fazer quando? Galera, se você gostou do vídeo do Nação Flamenguista, não esqueça de se inscrever, dar sua opinião, sobretudo aqui nos comentários, ativar o sininho e dar um like. Muito obrigado. Este vídeo é curto, mas nos próximos voltamos com as atrações de sempre. Obrigado pela atenção e até a próxima.